Salve amigos, meu nome é Rimar Segundo, sou enfermeiro, bacharel em enfermagem e esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas nas disciplinas de enfermagem e odontologia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre exame físico de enfermagem, vamos falar um pouco sobre anamnese. Se você gostar, se inscreve no canal, dá o seu like e, se possível, deixe algum comentário. Isso é muito importante para a construção dos conteúdos desse canal e direcionar o nosso trabalho para satisfação e maior qualidade aos nossos colegas. Então, se falando de exame físico e anamnese, a gente vai resgatar um pouquinho a questão ética e técnica dessa atividade privativa do enfermeiro, a partir da Lei 7.498/86, a famosa LEP, a Lei do Exercício Profissional, no seu artigo 11º, que traz as atividades privativas do enfermeiro. Ele diz que cabe privativamente, no seu inciso 9º, a consulta de enfermagem. E a consulta de enfermagem vai levar a uma prescrição da assistência de enfermagem que tem no inciso 10º. Já a resolução COFEN número 358/2009, que trata da sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAE, e do processo de enfermagem, que hoje ganhou o nome de consulta de enfermagem, ele diz que essa tarefa, essa ferramenta, essa atividade de enfermagem, a consulta da enfermagem, o processo da enfermagem, a sistematização, ela deve ser realizada de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, seja público ou privado, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, se você está na sua unidade básica, se você está no seu posto de enfermagem em um hospital, em uma UPA, se você está na área verde, numa área amarela, numa área vermelha, numa UTI, se você está no serviço de atendimento domiciliar, se você é um empreendedor e realiza atendimento domiciliar, se você tem o seu consultório de enfermagem, por assim dizer, aonde houver atividade de enfermagem, aonde houver atividade privativa do enfermeiro, haverá assistência, haverá a consulta de enfermagem e necessariamente trabalharemos com as etapas do histórico e da anamnese, do diagnóstico, do planejamento, da implementação e da avaliação dessa assistência. Então, no seu artigo 2º, ainda na resolução 358/2009 da SAE, ele diz que a coleta de enfermagem, de dados de enfermagem, ou, por assim dizer, histórico de enfermagem, é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas. A gente vai apresentar esses métodos, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família, a coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do processo de saúde do doente. Falando nisso, a gente vai resgatar um pouquinho alguns termos, os termos de sintoma, de sinal, de síndrome, entidade clínica, sinal pactogonômico, semiologia e semiotécnica. A anamnese, ela é um termo grego juntado por duas palavras, que é ana, trazer de novo, e mnesis, memória. Então, nada mais é do que um diálogo, uma entrevista com a finalidade de resgatar informações relacionadas à doença ou à pessoa adoentada. Por assim dizer, a anamnese é um dos elementos isolados mais importantes para que nós chegamos a um diagnóstico de enfermagem ou um diagnóstico médico em se tratando da profissão médica privativa. Não existe uma outra forma de se chegar a uma elucidação, a um julgamento clínico, senão pela anamnese e pelo exame físico. Então, nesse sentido, sintoma é uma palavra que significa tudo que é referido pelo paciente. Necessariamente ele tem um cunho subjetivo, mas você também pode observar identificações objetivas. Por exemplo, febre, ele sentir-se quente, ele estar com dor de cabeça, tudo que é referido pela pessoa do paciente é considerado como sintoma. Sinal é já aquilo que é constatado objetivamente pelo examinador, é aquilo que você consegue inferir, é aquilo que você consegue constatar através de técnicas semiológicas, através dos sinais vitais, através da inspeção, da visualização daquela pessoa.
Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que pode levar a uma hipótese de uma doença. Por exemplo, um quadro febril com com manifestação de fezes líquidas, às vezes com raios de sangue nas fezes, no conteúdo fecal, relatado e depois evidenciado pelo pesquisador, pelo profissional, pelo enfermeiro, pode levar a uma hipótese que essa pessoa esteja com uma infecção intestinal ou um desequilíbrio gastrointestinal. Uma entidade clínica é justamente uma doença ou uma patologia que possui uma história clínica estabelecida. Por exemplo, a tuberculose é uma entidade clínica em que a gente já se estabeleceu o agente etiológico, a forma de transmissão e o tratamento, além do estabelecimento da forma de diagnóstico. O sinal patognomônico é difícil dizer essa palavra, né? É um sinal que representa, independente de outras características, a presença de uma entidade clínica, a presença de uma doença. Um exemplo prático é justamente a língua framboesa, a língua de cor bastante avermelhada, quando a pessoa está com a síndrome da rubéola. A semiologia é um conjunto, são os meios e modos de se examinar uma pessoa, e a semiotécnica são as técnicas utilizadas para identificar sinais de uma doença durante um exame. Então, só dando uma dica aqui de um excelente livro em enfermagem para se trabalhar com exame físico e semiotécnica, semiologia, a gente tem essa literatura, foi uma das primeiras literaturas na minha graduação que eu tive contato, né? E hoje, praticamente a anamnese e o exame físico, ele é trabalhado com os órgãos do sentido, os órgãos da visão, que aí é a técnica da inspeção, os órgãos da palpação, da ausculta e da percussão. Então, a partir dos instrumentos dos órgãos do sentido, você tem os métodos propedêuticos. Nos elementos da anamnese, nós iremos trabalhar a identificação dessa pessoa, a sua queixa principal, a história da doença atual e o interrogatório sintomatológico, além dos antecedentes pessoais e familiares, os hábitos de vida e as condições socioeconômicas e culturais dessa pessoa. Então, técnicas semiológicas, anamnese, entrevista, um diálogo, utilizando também ferramentas investigativas. Na identificação do paciente, coisas interessantes. A primeira coisa é você, como o próprio nome já diz, determinar aquela pessoa. Então, o nome do indivíduo, a idade, o sexo, a cor, a etnia dele, o estado civil, a relação com a profissão, a relação com o local do trabalho. Esses são itens importantes demais devido às doenças ocupacionais, às doenças relacionadas ao trabalho, os acidentes de trabalho, né? A naturalidade dessa pessoa, de onde ela nasceu. Nós sabemos que temos algumas características clínicas por regiões geográficas, a procedência, se essa pessoa viajou, se essa pessoa esteve em outra residência, qual foi a última residência que ela morou anteriormente, antes da residência atual, e onde ela mora hoje, né? Se a gente tiver, por exemplo, avaliando um contexto epidemiológico, pessoas que viajaram para regiões endêmicas, regiões epidêmicas, trazendo aqui para o nosso momento mais atual, de coronavírus, pessoas que viajaram para países ou estados com alta incidência, com altas taxas epidêmicas da doença, elas têm a sua identificação importante nessa caracterização da pessoa. Nome da mãe, lembre-se que o nome da mãe ela é muito importante para identificar nos casos de homonomia, quando uma pessoa tem um nome igual ao outro, como Severino José, João de Souza. Os nomes comuns, às vezes, não é incomum se encontrar pessoas com os mesmos nomes, e aí ocorre um erro terrível, é uma questão de segurança do paciente, identificar por uma segunda fonte de identificação. E a gente às vezes também está trabalhando com paciente pediátrico,
Então, o nome da mãe é importantíssimo na identificação, além também do nome do responsável, do cuidador, do acompanhante. Outra questão importante no quesito identificação, que é uma das primeiras etapas da anamnese, é justamente a religião. Nós sabemos que temos algumas religiões com certas particularidades, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, e aí é importante também para você lá na frente não causar uma iatrogenia ou não compreender melhor a história da doença daquela pessoa, a história da vida daquela pessoa, sem fazer a sua relação de forma integral e holística. Feito a parte da identificação, nós iremos trabalhar agora a queixa principal e a história da doença atual. Nesse momento, é importante que a pessoa se expresse, ele é quem vai relatar a sua queixa, que é o motivo pelo qual ele buscou um serviço de saúde, ele buscou uma ajuda do profissional de enfermagem, ele buscou uma ajuda de outro profissional. Lembre, a anamnese, exame físico, não é uma atividade só privativa de enfermeiro ou de médico, não. Qualquer profissão da área da saúde vai trabalhar com essa ferramenta, porque é uma ferramenta de compreensão, é uma ferramenta de trabalho que vai levar a um julgamento clínico daquela pessoa. Então, a anamnese ela vai ser trabalhada por quase todos os profissionais da área da saúde. Então, é um momento, a gente costuma até dizer assim que existem particularidades na entrevista de você compreender a linguagem verbal e a linguagem não verbal dessa pessoa, e é justamente agora, no momento em que ela se apresenta para você, que ela vem a dizer o motivo que lhe levou a buscar um serviço de saúde, que você vai começar a compreender de fato essa pessoa. Atente para as características não verbais, para aquilo que ela expressa na sua fisionomia, no seu modo de se vestir, no seu modo de se apresentar, no seu modo de se falar, que elas vão revelar entrelinhas que nem sempre são ditas no questionário quando você está investigando. Então, digamos que uma pessoa chegou e procurou você porque estava com um problema de pele, e essa começou com alergia nas mãos. Você vai começar a traçar um horizonte cronológico desse problema dessa pessoa, quando foi que surgiu, há quanto tempo ela permanece com esse problema, até o dia que você está conversando com ela, que é justamente o momento do seu encontro. E a partir daí você vai tentar encontrar um indivíduo chamado sintoma guia, que é aquilo que ele está relatando que vai direcionar a sua investigação. Às vezes existem pessoas tão complexas que não tem apenas um sintoma guia, são vários sintomas guias. Então você vai ter que fazer um estudo e trabalhar com o método cartesiano, vai decompondo os problemas até chegar na resolução, sempre de partes menores até um objeto mais holístico. Então, registre. Severino, quando foi que começou esse quadro de alergia nas suas mãos? E aí, como você já começou a investigar, você vai, por exemplo, relacionar que Severino trabalha numa fábrica de produtos de limpeza e tem contato com certos produtos químicos e ele não utiliza o EPI adequado para está manuseando aqueles produtos e possivelmente ele está desenvolvendo uma dermatite de contato. Tudo isso é uma mágica que você trouxe de informações e de conversas e de resgates até chegar a uma suspeita clínica para que você planeje umas ações de forma a ajudar essa pessoa. Então a história da doença atual é justamente esse registro cronológico. Ele vai trazer os elementos básicos de você investigar um sintoma é o início. Quando é que ele surgiu? Foi há 60 dias? Foi há 90 dias? Foi ontem? Né? As características desse sintoma, se for uma dor, como é que é essa dor? É uma dor de formigamento, é uma dor lacerante, é uma dor incólica, é uma dor em ponta, é uma dor estrangulante, ofegante, que lhe tira o fôlego. Como é que é essa alergia, como é que é essa coceira? É uma coceira intensa, é uma coceira fraca? Existem fatores que melhoram, ela começa durante o dia, dura durante o dia, ela só começa à noite. Quando você utiliza tal substância ou quando você faz tal atividade, ela melhora, ela piora.
Existe alguma relação com outras queixas? Além da coceira, você está com algum problema respiratório? Você está tossindo? Você espirra? Você tem alergia nos olhos? Seus cabelos estão caindo? O que é que está acontecendo? Você perdeu peso? Você está dormindo bem? Você não dorme bem? Tudo isso. E a partir daí a evolução. Ela começou, como é que essa coceira começou? Começou de forma gradativa? Ou ela começou já intensa? Até a situação atual. Hoje, qual é o perfil desse sintoma? Então, tudo isso vai ser coletado agora na queixa principal. Você vai manejando, você vai trabalhando essa pessoa para que ela vá liberando essas informações, e muito cuidado para que você também não induza uma resposta que não é a resposta da pessoa, e sim a resposta que você quer que aquela pessoa lhe diga. Tá certo? Partiu da queixa, da história da queixa principal, do HDA, por assim dizer, a gente vai começar o interrogatório sintomatológico. E esse interrogatório sintomatológico é uma habilidade que você vai construindo à medida que você vai, vamos dizer assim, se tornando mais perito na técnica da anamnese e do exame físico. E essa perícia só vem com o tempo e com o contato com pacientes e pacientes e pacientes, com o exercício da sua profissão, com o exercício da sua consulta de enfermagem, com o exercício da sua sistematização da assistência da enfermagem. Nesse interrogatório sintomatológico, nós iremos trabalhar todos os sistemas individualmente em outras aulas. A gente vai depositar aqui no enferodonto, mas de uma forma geral a gente vai trabalhar os sintomas gerais, vai observar a pele e fâneros do paciente, a pele, os pelos, as unhas, vai inspecionar, vai apalpar cabeça e pescoço. É interessante, a gente vai também trazer uma facilitação sobre as prevenções, a utilização dos equipamentos de proteção individual, os níveis de prevenção individual e coletivo. Você vai trabalhar também a inspeção do tórax. Na região do tórax você vai observar padrão respiratório, você vai fazer a ausculta cardíaca, você vai observar a simetria de tórax, você vai observar outras lesões, você vai observar abdômen, você vai inspecionar em busca de qual tipo de abdômen, se é um abdômen globoso, se é um abdômen caquético. Então tudo isso a gente vai trabalhar de forma meio que individualizada. O sistema geniturinário, se ele urina bem, se ele tem nictúria, se ele tem noctúria, se ele tem hematúria, como é que está o padrão sexual, como é que está isso aí, o sistema hemolinfopoético, se ele tem gânglios palpáveis, o sistema endócrino, se ele tem problemas nas glândulas sudoríparas, se ele tem algum distúrbio endócrino, se ele tem um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, condições da coluna vertebral, você vai observar pelas técnicas de inspeção se ele tem alterações na coluna, se ele tem uma lordose, se ele tem uma escoliose, ossos, articulações e extremidades. Lembre, esse interrogatório sintomatológico ele já é direcionado com base no sintoma guia ou nos sintomas guias que você conseguiu extrair durante a sua queixa principal e o horizonte clínico da história da doença atual. Então, músculos, se ele vem para um interrogatório, se ele vem para uma consulta de enfermagem, porque ele sofreu um acidente, ele sofreu um acidente automobilístico há cerca de 20 dias atrás e está com a incapacidade na elevação do braço direito, fazer os movimentos de abdução, extensão, flexão e rotação. Então, você já vai direcionar para a investigação na amplitude do movimento do ombro esquerdo ou do ombro direito, dos músculos, das artérias e ver se ele tem dor. Essas dores são nos membros inferiores, você vai observar as características dos membros inferiores, se tem escurecimento, se tem palidez, se tem hiperemia, se tem edema, se essas dores aumentam quando ele eleva as pernas, se essas dores melhoram quando ele deixa as pernas suspensas, as artérias, os veios, os linfos e a microcirculação, se há cianose nos pés, se há cianose nas mãos, como está a perfusão tecidual, o sistema nervoso, se esse indivíduo apresenta alterações de cognição, de emoções, de memória remota, memória recente, se essa pessoa se mostra com comportamento, com alterações no conteúdo do pensamento, na progressão do pensamento, se tem transtornos de ansiedade generalizada, se tem sinais depressivos,
se ele já tem histórico convulsivo, epilepsia ou outros problemas relacionados ao sistema nervoso, ao exame psíquico e às condições emocionais. Então, o interrogatório sintomatológico, aparentemente a gente vê um bocado de nome aqui e pensa que é uma coisa extensa. Realmente, ela vai gastar um certo tempo, mas não tem uma mágica certa de quantos minutos você vai gastar com uma pessoa. Isso aí depende da complexidade do caso, depende da complexidade da pessoa, depende da complexidade da história, mas é nessa casualidade do interrogatório sintomatológico com a sua queixa principal e a identificação do paciente que você vai começando a juntar peças de um quebra-cabeça. Finalizando, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos pessoais, familiares e hábitos de vida. Os antecedentes patológicos. Se essa pessoa já teve alguma doença na fase infantil, na fase juvenil, se ela é uma pessoa idosa, a gente vai resgatar elementos. Se você está trabalhando com uma criança, a criança não vai saber referir, você vai começar a ter coleta de dados de fontes secundárias, ou seja, vai interrogar a mãe dessa criança, o cuidador dessa criança. A gente separa muito a fonte de dado primário, que é a fonte que vem da própria pessoa, e a fonte de dado secundário, que é aquela que vem de outro, seja de um familiar, seja de um acompanhante ou uma testemunha. Então, nesses aspectos pessoais, a gente vai indagar sobre alergias, sobre cirurgias, sobre traumatismo, se ele sofreu um acidente, se ele tem lesões traumáticas, se ele tem transfusões de sangue. A gente sabe que tem algumas doenças relacionadas à transfusão de sangue, como HIV, hepatite, ou até mesmo outras síndromes, por assim dizer, relacionadas até com um elemento sanguíneo. História obstétrica, se você estiver trabalhando com uma mulher, se ela teve quantos partos, se ela teve aborto, quais o intervalo interpartal, vacinas, se ele está imunizado para tétano, hepatite B, pneumococcus, que recebeu as vacinas na infância de BCG, poliomielite, entre outros. Os medicamentos que ele está utilizando, os medicamentos que ele já utilizou, se na família daquela pessoa existe uma entidade clínica comum entre os seus familiares, se tem alguma entidade de cunho genético, um fator de doença que se perpetua, que se caracteriza entre os membros daquela família, e os hábitos de vida dessa pessoa. Como é que está a alimentação, a ocupação dele, qual é o trabalho hoje dessa pessoa, se ele trabalha com exposição ao sol, se ele trabalha em um ambiente confinado, se ele trabalha em uma ocupação ergonomicamente prejudicial, insalubre, quais foram as ocupações anteriores dessa pessoa. Em saúde do trabalhador, você vai trabalhar. Isso aqui é um item, capa de livro de saúde do trabalhador. Atividades físicas, hábitos como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, uso de anabolizantes, e as condições socioeconômicas, como é a renda dessa pessoa, onde essa pessoa habita, se é uma população ribeirinha que tem suas características, se é uma população do campo, se é uma população urbana, se é uma população indígena, quilombola. Qual é o elemento cultural em que se insere essa pessoa. A vida conjugal, se ele tem uma família, se ele tem um companheiro, se ele está num processo justamente de término de relação, de casamento, e como é que é esse relacionamento familiar. Então, tudo isso são elementos importantes que você vai construir um perfil. Esse perfil nada mais é do que a primeira etapa do processo da sistematização da assistência, que é justamente a coleta de dados e o histórico da enfermagem. Finalizando essa parte aqui, você vai para um segundo momento, que é os exames de sinais vitais, verificar justamente a funcionabilidade dos órgãos vitais através da mensuração de pressão, temperatura, frequência cardíaca, a frequência respiratória, pulso, entre outros elementos que a gente vai trabalhar em uma próxima facilitação. Hoje a gente apresentou em linhas gerais a anamnese com os seus dados de identificação, a queixa principal, a história da doença atual,
além do interrogatório sintomatológico e os aspectos pessoais, familiares e hábitos de vida do cliente que você está assistindo. É um conteúdo extenso, a gente procurou ser bastante objetivo, mas o perfil do enferodonto é esse mesmo, é tentar descomplicar uma coisa que você aparentemente pensa que é complicado. Lembre-se, a enfermagem, independente de qualquer outra profissão, odontologia, médica, fisioterapia, nutrição, psicologia, a área da saúde, não se faz saúde sem trabalhar anamnese e exame físico. Levem isso para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Um forte abraço aqui da equipe do Enferodonto. Se você gostou, por favor, inscreva-se nesse canal e deixe o seu feedback. Forte abraço e bons estudos!